Bom dia, galera, tudo bem? A gente vai começar nossa aula de hoje pela correção da REC trimestral. Então, para quem não fez a REC, é uma oportunidade de estar aí relembrando as coisas que a gente trabalhou. E para quem fez, é bem importante assistir a correção, porque tiveram notas boas, mas também tiveram notas abaixo da média. Então, é legal a gente revisar aí o que passou, né? O que vocês não pegaram desse conteúdo. E depois de corrigir a prova, a gente vai começar a unidade 2 da apostila, né? A gente vai começar conteúdo novo. Então vamos lá, vamos comigo, vamos acompanhar a aula. Eu vou desligar aqui o vídeo, tá, gente? Fica mais fácil pra eu carregar ele depois no YouTube, a videoaula fica mais leve, tá? Beijinho pra vocês, vou fechar aqui, mas vou continuar falando. Então aqui está a nossa prova de recuperação. Primeira coisa, a gente que pedia aqui era nome e turma. Então, nome completo e turma é o nome, o sobrenome e a turma de vocês. Eu vou botar aqui o sétimo ano C para ser imparcial. Eu sei que não tem sétimo ano C na escola, mas era isso que eu queria que vocês colocassem: o nome, o sobrenome e a turma de vocês. Teve gente que botou só o nome, primeiro nome e a turma, teve gente que botou o nome e o sobrenome, mas não botou a turma, e teve gente que botou só o nome, primeiro nome, né, e não botou mais nada. Então, gente, vocês já estão no sétimo ano. Vocês têm que começar a ler, né, e fazer o que foi pedido. Isso aqui não valia ponto, claro, mas só uma dica aí pra vocês, né, que muita gente não colocou. Então, aqui tá falando o seguinte: o artista Giuseppe Arcimboldo utilizou elementos da natureza para criar essa série. O que ele está representando nessas imagens? Isso aqui a gente trabalhou, né, lá nas aulas presenciais ainda, antes de vir a pandemia. E depois a gente eu passei, né, na revisão também, falando sobre isso. Então, o que ele está retratando aqui nessas imagens? Sua admiração pela natureza? Que é possível criar obras de arte com elementos da natureza? Ele criou personagens de uma história infantil com elementos da natureza? Utilizou elementos naturais de cada estação do ano para criar retratos? Ou nenhuma das anteriores? Gente, a resposta correta é essa aqui, ó. Ele utilizou elementos naturais de cada estação do ano para criar retratos. Lembra que a gente viu aqui no primeiro retrato está escrito primavera, o segundo está escrito... Cadê? Aquele ali eu não consegui identificar. Ah, tá aqui, ó, verão. E aqui tá primavera e aqui tá o outono, né? O que ele está representando? As estações do ano. E a gente pode perceber que ele usa os elementos de cada estação, né? Aqui no inverno, ele usa galhos mais secos, né? Menos frutos. No outono, os frutos já estão mais passados, mais amarelados, né? Mais secando. Aqui no verão, os frutos bem maduros, né? Uma época de colheita. E aqui na primavera, muitas flores, né? Que depois vão virar os frutos do verão. Então, ele usa os elementos de cada estação, né? Para criar essa composição aqui. A função de um paisagista é construir casas confortáveis para pessoas aproveitarem melhor o espaço. O paisagista não constrói casa. B. Criar ambientes para animais silvestres e selvagens. Também não, né, gente? Criar ambientes urbanos nas cidades. O paisagista não cria exatamente ambientes urbanos das cidades, né? Ele realiza composições de paisagens, como jardins ou parques, para que as pessoas possam aproveitar melhor esse espaço. Essas composições, né, essas paisagens, jardins ou parques, podem estar dentro de ambientes urbanos nas cidades. Mas ele não cria ambientes urbanos, né? Ele cria essa composição de paisagens aqui. Beleza? Então, essa é a resposta correta. A partir dos conhecimentos adquiridos sobre os componentes da equipe teatral, assinale a alternativa correta. O roteirista é responsável por selecionar os atores de uma peça. O roteirista seleciona atores de uma peça. É o diretor que faz isso, né? O iluminador tem a função de operar a mesa de som. Gente, isso aqui tá fácil, né? O iluminador opera a luz, que opera a mesa de som, é o técnico de som. O maquiador escolhe o figurino mais adequado para os atores. O maquiador faz a maquiagem, quem escolhe o figurino é o figurinista. O cenógrafo é responsável pela elaboração do cenário. Tá correta. O cenógrafo, né? Que é quem vai cuidar da cenografia do espetáculo, do cenário.
Sobre o grupo Teatro de Arena, é correto afirmar. Isso também está na apostila de vocês, também trabalhamos em aula. Traziam em suas histórias lendas brasileiras. Tá incorreto. Representavam a vida da burguesia europeia. Também não. Né? Teatro de Arena é um grupo de teatro brasileiro, por que eles vão estar representando a vida da burguesia europeia? Traziam questões sociais e políticas da realidade dos brasileiros para o palco. Exatamente isso que eles faziam. Então, o que eles faziam? Traziam questões sociais e políticas da realidade dos brasileiros para o palco. Isso foi inovador, trazer essas questões para a cena. Eles também não traziam intrigas e fofocas, enfim, essa é a questão correta. O timbre é a característica do som que permite classificar os sons em graves e agudos. Isso aqui, gente, é a altura do som. Quanto mais alto, mais agudo, quanto mais baixo, mais grave. Identificar se o som é longo ou curto. Isso aqui é a duração do som. Permite diferenciar os diferentes tipos de som. Isso é o timbre, perfeito. Inclusive, a gente trabalhou isso numa live, lembra? Cada um de vocês me mandou uma frase pelo WhatsApp, eu coloquei esse som e vocês tinham que identificar de quem que era a voz, através do timbre, que permite diferenciar os diferentes tipos de som. E se ele é forte ou fraco, é a intensidade, tá, gente? Quanto mais intenso, mais forte é esse som, né? Quanto menos intenso, mais fraco é esse som, que é o que a gente costuma chamar de volume. É quando a gente aumenta o volume, o som fica mais forte, mais intenso. E quando a gente abaixa o volume, ele fica mais fraco, mais baixinho. Então, isso aqui é a intensidade. São cores frias aquelas que estão entre o verde e o azul no círculo cromático? Entre o vermelho e o azul? Então, essa aqui, a gente que estão entre o violeta e o verde no círculo cromático. E são cores quentes aquelas que estão entre o amarelo e o vermelho no círculo cromático. Beleza, galerinha? Então é isso. Se ficou alguma dúvida sobre a prova, tá? Me perguntem lá, me mandem um recadinho no Clipe Escola que eu esclareço para vocês. E é isso, vamos começar então a nossa unidade 2 da apostila. Então vamos lá, gente. A gente está entrando no capítulo 6, né, que é o primeiro capítulo da unidade 2 da apostila, que fala sobre dança, formas e matrizes. A dança é uma forma de expressão artística que envolve outros elementos artísticos diversos, como a música, o teatro, as artes plásticas. Então, tem pessoas que consideram a dança como a arte mais completa que tem. O mesmo se aplica ao teatro, né? O teatro envolve música, envolve dança, envolve artes plásticas, também uma arte completa que engloba as outras artes. E a dança é uma manifestação artística que não é realizada só por profissionais. É uma forma de expressão onde o dançarino pode revelar o seu estado de espírito. Quem aí já botou música alta no quarto e dançou, né? Expressando aquilo que estava sentindo. Então ela é uma arte acessível a qualquer pessoa que está presente em várias situações da nossa vida cotidiana, como as festas, as comemorações, até rituais religiosos, né? Celebrações, momentos que são de diversão, quando a gente está ali em casa mais descontraído. E a dança desempenha um papel bem importante nas sociedades ao longo do tempo, com os seus movimentos que são ritmados, né? Que são feitos geralmente ao som de uma música. Geralmente a gente dança uma música, né? E são capazes de refletir as emoções que as pessoas estão sentindo, desde emoções simples a emoções mais complexas. E cada localidade, cada lugar do mundo desenvolve as suas danças específicas, que vão se transformando com o passar dos anos, né? Então, essas danças, essas características dessas danças surgem a partir das matrizes estéticas. E no Brasil, que como vocês sabem é o país onde a gente vive, as principais matrizes são as indígenas, africanas e europeias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos, né? Tem um cara, que é um coreógrafo húngaro, que ficou muito famoso. Desculpa, gente. Nasguei aqui. Que
que ficou muito famoso, que chama Rudolf Laban. Ele nasceu em 1879 e morreu em 1958. E de acordo com ele, os movimentos do corpo são constituídos dos mesmos elementos independente deles serem desempenhados na dança, no teatro ou nas tarefas do dia a dia. Então, o que ele está dizendo aqui? Vou tentar explicar melhor. Que os movimentos que a gente faz, independente deles serem dançados, serem feitos no teatro ou sendo feitos no dia a dia, como, por exemplo, lavar a louça ou varrer o chão da casa, eles vêm do mesmo lugar. Eles são constituídos dos mesmos elementos. Então, para o Laban, né, para esse cara, para esse coreógrafo húngaro, tem 8 movimentos básicos que caracterizam a atividade humana e eles podem ser feitos com as mãos, com os pés, com a cabeça ou com o corpo todo. E esses 8 movimentos são flutuar, retorcer, socar, chicotear, pressionar ou empurrar, deslizar, cortar o ar e tocar ligeiramente. E esses movimentos podem ser explorados a partir de 4 variáveis que eu vou apresentar para vocês, que estão aqui no nosso slide. Que são o espaço, né, que pode ser direita, esquerda, para cima, para baixo ou nas diagonais. O peso, que é a força com que esse movimento está sendo feito. O tempo, que está relacionado a um movimento mais rápido, né, ou mais lento. E o fluxo, que é a passagem de um movimento para o outro. Pessoal, eu vou colocar um videozinho agora, ele tem 7 minutos, mas a gente não vai ver ele inteiro, eu vou pulando só pra gente ver os movimentos. Então, a gente vai ver aqui os 8 movimentos que eu falei, né, os 8 movimentos básicos que o Laban coloca, que eu falei agora, né, flutuar, retorcer, socar, chicotear, pressionar, empurrar, deslizar, cortar o ar e tocar ligeiramente. Tá em espanhol, mas é só pra gente perceber as características desse movimento. Acho que esse aqui tá melhor, na verdade. Deixa eu trocar, esse aqui tá mais curtinho. Ó, se eu tocar ligeiramente. Ela tá deslizando. Dá pra fazer muitas coisas com esses movimentos básicos. Dá pra, não, deslizar não é necessariamente só com o pé, né? Agora ela tá deslizando com o corpo, por exemplo. Pra gente conseguir visualizar um pouquinho. Mas quando a gente voltar ao presencial, se dá tempo a gente volta aqui, eu vou querer que vocês experimentem esses movimentos, né? Então vocês podem, por exemplo, flutuar. Flutuar é uma dessas 8 qualidades do movimento que eu falei ali pra vocês. Nesses movimentos básicos. Então, por exemplo, dá pra flutuar pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo ou nas diagonais. Dá pra diagonar com força ou fazer um movimento mais leve, né, com menos peso. Dá pra flutuar rápido ou devagar. Dá pra, deixa eu ver aqui um outro, ó. Tocar ligeiramente. Deixa eu ver. Tocar ligeiramente. Dá pra tocar ligeiramente pra direita, pra esquerda, né? Dá pra tocar ligeiramente com a cabeça, dá pra tocar ligeiramente com os pés, dá pra tocar ligeiramente rápido ou... Na verdade, ligeiramente tem que... Não, dá pra fazer devagar também. Tocar ligeiramente rápido ou devagar. Deixa eu ver aqui um outro. Socar. Dá pra socar, como eu fui aqui, pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo, ou nas diagonais. Dá pra socar com força ou socar bem de levinho. Então, esses 8 movimentos que eu falei aqui, dá pra ter muitas variações com
com essas variáveis aqui, né? Do espaço, do peso, do tempo e do fluxo. Beleza, gente? E uma outra coisa que eu quero frisar aqui é sobre a quinesfera. Quando a gente se movimenta, né? Quando o nosso corpo se desloca pelo espaço, tem um limite que o nosso corpo alcança. Como se ele estivesse dentro de uma bolha. E esse espaço é o que a gente chama de quinesfera ou cinesfera. É a esfera pessoal do nosso movimento. A gente vai experimentar tudo isso melhor na prática, tá? Esses conceitos ficam meio difíceis da gente pegar só ouvindo sobre eles. Mas aquele vídeo que eu mostrei ali pra vocês, deixa eu ver se eu ainda deixei aberto aqui. Ela tá fazendo aquelas 8 ações ali que eu falei, variando, né? O espaço, o peso, o tempo e o fluxo. Agora ela tá empurrando com os pés, vai empurrando rápido. Agora ela tá deslizando, ela tá empurrando o chão. Beleza? Essa é a ideia que eu quero que vocês peguem. Vamos seguir. Agora só uma questão aqui que eu quero que vocês anotem aí na apostila de vocês. Ó, com o desenvolvimento humano, nosso corpo vai ganhando maturidade motora. E alguns movimentos se tornam mais automáticos e a gente nem percebe mais que a gente está fazendo eles. Então agora a gente vai fazer um teste. Eu quero que vocês fiquem parados por um tempo. Onde vocês estão? Estátua. E observem o corpo de vocês. Primeira questão, respondam aí, tá na página 81 da apostila de vocês, tá? Como estão posicionados os seus pés, suas pernas, seus braços e suas mãos? Respondam aí na apostila de vocês. Responderam? Se precisar, pausa o vídeo, responde e depois dá play. 2. Você está apoiado, sentado ou em pé? Desculpa, como você está apoiado? Falei errado. Como você está apoiado? Você está sentado ou está em pé? Escrevam aí, descrevam como vocês estão apoiados. Qual a posição da cabeça em relação ao corpo? A cabeça de vocês está mais reta? Está de lado? Está para trás? Ou está para frente? E por último, quanto tempo vocês acham que conseguem permanecer nessa posição? Escrevam aí. Quando a gente fizer uma live, eu vou avisar vocês, quando ela for acontecer, eu quero que vocês me contem o que vocês escreveram aí. A gente vai comparar o que os colegas colocaram, se vocês estão parecidos ou estão diferentes. A gente vai fazer um jogo usando isso. Então respondam. Beleza, gente? Então vamos seguir. Ah, tá. Eu tinha colocado aqui no slide e não lembrava, gente. Desculpa. Vocês responderam isso aqui agora, né? Isso aqui que tá na página 81. Então vamos lá. A gente vai falar um pouco também da direção do movimento corporal. Para o Laban, que é esse coreógrafo húngaro e que a gente tá falando sobre ele hoje na aula, existe uma linguagem do movimento. E essa linguagem do movimento permite que ele seja registrado e interpretado. Então, quando a gente vê uma pintura rupestre na parede de uma caverna, que vai representando, como é nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês, né? Representando pessoas com as pernas com os braços levantados. A gente pode interpretar que essas pessoas estão dançando. O método que o Laban criou divide o espaço em 3 níveis: vertical,
que é nesse sentido que eu tô mexendo meu mouse agora, ó, opa, passei sem querer. Vertical. Vocês sabem o que é vertical, né? Tipo em pé. Horizontal. Ah, aqui, ficou um jeito fácil de explicar. Tá vendo aqui as margens do quadrado, ó? Onde estou passando a minha seta agora aqui é a vertical. A seta vertical. Nesse sentido aqui é horizontal. E aqui seria em diagonal. Diagonal pode ser em vários sentidos, né? Pra cá, pra cá, pra cá. Então, ele divide o espaço nesses 3 níveis. O vertical, horizontal e diagonal. E a partir deles, a gente pode ter 12 direções do movimento. Isso forma um icosaedro, que é isso aqui. Beleza? A gente vai falar também sobre os elementos formais da dança. Então, pelo que a gente está vendo na aula, né, tem 3 elementos formais que integram o ato de dançar. Da mesma forma que eles integram o ato da gente se movimentar no cotidiano, né, no nosso dia a dia, que é o movimento corporal, o espaço em que ele acontece e o tempo. A dança contemporânea, ela nasce de movimentos de ações rotineiras, movimentos cotidianos. E esse grupo aqui, o Stomp, criou coreografias, né? Ele cria coreografias usando objetos e fazendo as ações cotidianas, como, por exemplo, varrer o chão. E eles usam também sons que eles reúnem com a dança, com a música, e vão criando essas interpretações dos espetáculos deles. A gente vai ver um vídeo, então, deles. Então, gente, esse é um grupo de dança contemporânea que utiliza movimentos cotidianos, como, por exemplo, varrer o chão, para criar suas composições. O nome desse grupo é Stomp. Vou passar um pouquinho que é bem longo, tá? Só pra gente poder ver a movimentação deles. Então, vocês percebem aqui, ó, no que eles estão fazendo, que eles estão variando, né, o espaço para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo ou nas diagonais. O peso, né, se esse movimento está sendo forte, está sendo mais fraco. O tempo, se está sendo rápido ou devagar. E o fluxo, né, que é a passagem de um movimento para o outro, que pode ser mais brusca, pode ser mais fluida. Eles estão variando tudo isso. E com o corpo eles estão fazendo aqueles 8 movimentos que o Lava falou. Não estão fazendo todos, né? Mas estão fazendo alguns desses movimentos. Como, por exemplo, tocar ligeiramente. Flutuar eles não estão fazendo agora, mas socar. Eles estão socando com as mãos o chão, usando a vassoura. Pressionar ou empurrar, deslizar. Todos esses movimentos estão aparecendo por aí. Nessa movimentação que o corpo vai fazendo. Agora mudou a intensidade, vocês perceberam ali?
força que eles estão exercendo na vassoura, ó. Enfim, gente, era só pra gente ter uma ideia, né? E conhecer um pouquinho do grupo. Então, a gente pode perceber que na dança, os movimentos são executados em um determinado tempo, né, e espaço, que são aquelas características que a gente estava vendo ali antes. O tempo está relacionado a essa variação de velocidade dos movimentos, né, esse ritmo, e a duração está determinando se eles são mais rápidos, lentos ou medianos. E o estudo do espaço, ele possibilita essa melhor atuação do corpo no ambiente, explorando esse ambiente, e esse corpo em relação ao ambiente. Então, as direções podem ser para cima, para baixo, para o lado, para frente, para trás e nas diagonais. As dimensões pequeno, médio e grande. E os níveis baixo, médio e alto. Então, níveis, né? Quando a gente está abaixado ou deitado, a gente está no nível baixo. No médio, a gente está ali no meio do caminho, né? Entre o alto e o baixo, e alto a gente está em pé. Então, esses níveis podem ser explorados também. E todos aqueles movimentos que a gente falou ali, aqueles 8 movimentos Laban, podem ser explorados nessas variações aqui também, nas variações de direção, de dimensão, de níveis, e as extensões são perto, médio e longe, nessa extensão do movimento. A gente tem que experimentar tudo isso no corpo para vocês entenderem melhor. Então, as danças exploram diferentes níveis espaciais, né? Tem gêneros de dança que exploram mais o nível alto, tem umas que exploram mais o nível baixo, né? Como street dance, que geralmente eles estão no chão, ou nível médio, né? Que é o caso do que está acontecendo aqui nessa imagem. A dança de salão, onde geralmente as pessoas ficam em pé, né? Explorando o nível alto. Aqui o balé clássico também explora, às vezes, o nível médio e, na maioria das vezes, o nível alto. Eu trouxe um vídeo de cada um pra gente ver um pouquinho dessas danças, daí a gente vai encerrar nossa aula de hoje, galerinha. Deixa eu conseguir abrir o vídeo, peraí, só um segundo. Tem que sumir essa barrinha aqui de bar, assim não vai dar. Vamos começar pelo balé, então. Depois eu volto ali. Essa é uma cena daquele filme, né, The Black Swan, Cisne Negro. Cena de balé. Ela explora geralmente nível alto, né, sempre a cabeça bem erguida, os braços erguidos. E ela tá explorando o espaço, né? Onde ela chega com os braços, a velocidade, a intensidade desse movimento. No balé é um movimento bem fluido, né? A passagem de um movimento para outro é bem fluida. As extensões do balé geralmente são... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para frisar isso, né? As extensões do balé geralmente são longas, é um movimento grande, um movimento que estica. Dimensão também, um movimento geralmente grande, não um movimento pequenininho, é um movimento grande, né? Agora vamos pro próximo. Esse aqui é um exemplo de dança de salão, né? De tango. Tem outros tipos de dança de salão, tá, gente? Não só o tango. Eu escolhi esse pra mostrar. Ó, geralmente também no plano alto, no nível alto, né? E tem movimentos menores que o balé, né? Os movimentos não são tão grandes e não são tão extensos como no balé. Em alguns momentos, em outros eles são. Tem uma fluidez entre um movimento e outro, né? Que liga um movimento no outro, é fluido. Mas não tão fluido quanto o balé. Vocês percebem que as características do movimento e que essas qualidades do movimento são diferentes, né? Do balé e do tango. E vamos ver os street dance. Writing's not that Opa, easy. propaganda só. Vamos
pouquinho, é grande o vídeo, só pra gente ver os movimentos, tá? Agora ela tá no plano médio, subindo pro nível alto, né? Plano nítido, sinônimo. Os movimentos são bem menos fluidos, né? Eles são movimentos mais quebrados, recebem fluidez diferente com o movimento. Você sempre tem que utilizar. I like stunning, I like shine, I like $1,000,000 deals. Where's my pen? Which I'm signing. I like those Outra movimento bem diferente do balé também, né? O balé tem uma leveza, traz movimentos mais pesados, então tem essa variação de peso no movimento. Eles exploram mais direções, né, do que o balé. O balé geralmente passa mais tempo em uma direção, depois varia para outra, varia de direção o tempo todo. Diferença na força, né? Nos tempos também tem movimentos mais rápidos, né? É isso, galera. É só pra gente visualizar mesmo. E por hoje a gente encerra a nossa aula, né, que foi do início do capítulo 6, da unidade 2 da nossa apostila. E nos vemos na semana que vem. Um beijo pra vocês, boa semana, galera!